Olha, se você hoje é um profissional de conteúdo que trabalha no modelo freelancer, estilo redator, copywriter, social media, designer, e está aí penando com um cliente ruim, ou seja, cliente que te perturba o juízo e ainda paga pouco, e você não está conseguindo encontrar cliente que pague o que você pede ou que você gostaria de ganhar, nesse vídeo eu vou te mostrar uma maneira simples e prática de virar esse jogo. Ou seja, de mostrar para um potencial cliente o valor do teu trabalho e fazer com que ele pague o que você merece. Beleza? Então fica aí que você vai gostar. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa, sou redator e copywriter desde 2017 e aqui nesse canal eu te mostro e te ensino como é que você pode vender os teus serviços para as empresas pelo um preço justo e conseguir uma renda recorrente mensal. Então já curte aí esse vídeo e assina o canal se te interessa, que tem muito conteúdo bom aqui. Vamos lá. Antes de entrar na parte mais técnica do que eu vou te ensinar, eu preciso contextualizar por que isso funciona. Eu preciso te passar alguns conceitos que nem todo mundo está presente para isso, mas que são realmente relevantes para isso que eu vou te ensinar daqui a pouco. Que é o seguinte, depois da pandemia, muita empresa fechou porque não estava no digital. Então isso fez com que todo empresário, né, empreendedor, profissional liberal, percebesse a necessidade de transformar os canais digitais, seja site, blog, Instagram, LinkedIn, YouTube, em canal de venda, de captação de clientes. Então o que aconteceu logo depois da pandemia? Teve uma corrida para o digital. Beleza. Só que aí eles perceberam uma outra coisa. Não adiantava só ter um site bonitinho, ou estar no Instagram e ficar lá colocando post de produto e tal. Tinha que ter uma produção de conteúdo estratégica, uma produção que realmente atraísse o público-alvo da empresa. E aí eles começaram a perceber que isso não era tão fácil assim quanto imaginava, ou seja, não adiantava só produzir conteúdo aleatório. Eles tinham que saber como produzir esse conteúdo, só que o dono da empresa não sabe fazer isso. Foi quando o nosso trabalho deu um salto, né? Quando o freelancer ele começou a crescer bastante em todas as vertentes, seja redator, copywriter, social media e tal, porque as empresas perceberam essa necessidade. Beleza. Só que no primeiro momento, as empresas perceberam o quê? Que isso é um custo. Produzir conteúdo é necessário, mas isso é um custo para a empresa. E o que a empresa faz com o custo? Ela tenta minimizar o custo para maximizar o lucro. Então, se o teu trabalho é considerado um custo, ela não vai querer pagar bem por isso. Por isso que a gente tem muita empresa que não valoriza o nosso trabalho, porque ela vê a gente como um custo. E tudo bem, faz parte aí de um processo de aumento de consciência do mercado, porque tudo isso é muito novo, é muito recente para todo mundo, não é verdade? Então, de quem é o papel para mudar isso? É nosso. Então, a gente tem que ter processos, estruturas, maneiras de mostrar para o dono da empresa que o nosso trabalho ele é um investimento e não um custo. Mas como é que eu mostro isso? Simples. Você tem que entender o seguinte: eu, você, todo mundo hoje que está na internet, geralmente compra coisas pela internet. Mas como é que é esse processo de compra? Você já parou para pensar? Quantos conteúdos você consome antes de tomar uma decisão de compra, principalmente de serviço? De produto é mais rápido, é mais fácil e tal. É uma questão de preço, quantas parcelas eu vou dividir no cartão e tal. Mas serviço não. Por quê? Porque o benefício é mais intangível e a gente vende serviço, não é verdade? Então como é que você monta na tua cabeça esse processo de decisão de compra? Por exemplo, contratar uma mentoria para um curso online de alguma habilidade que você viu que é essencial para o teu trabalho hoje e tal. É a mesma lógica na cabeça do nosso cliente. Então, o que acontece? Existe uma coisa que a gente chama de jornada do cliente, que é a partir que começa no momento em que ele encontra o perfil da empresa, consome diversos conteúdos, e essa quantidade vai variar com uma série de fatores, né? Desde de quanto aquele desejo ou necessidade da pessoa está gritando, né? Ou o valor também do que ele quer comprar. Mas ele vai consumir determinada quantidade de conteúdos até chegar ao momento em que ele resolve comprar daquela empresa, né? Ou de outra. Mas, independente da empresa que ele for comprar, ele consumiu 5, 10, 15, 20 conteúdos daquela empresa. Então, o que acontece? Quando essa pessoa chega num perfil e não é seguidor ainda, ele olha lá os conteúdos e tal, se ele gostar, vira seguidor. Beleza. Então, começou a jornada de compra dele ali. Ele vai sendo impactado por esses conteúdos. Então, esses conteúdos eles têm um papel de ir montando na cabeça da pessoa uma percepção de que aquela empresa pode resolver o problema dela. Você percebeu, então, que o seu trabalho, ele permite que essas pessoas tenham maior consciência sobre o produto ou serviço daquela empresa e se tornem clientes dela?
Então, em última instância, o teu trabalho ajuda aquela empresa a ter mais clientes. Você aumenta as vendas daquela empresa. Você aumenta o faturamento daquela empresa. E isso é essencial para qualquer empresa. Então, como que você é um custo para ela? Você é um investimento, porque ela vai investir em você e lá na ponta ela vai aumentar o faturamento, vai aumentar as vendas dela. Só que isso não é intuitivo para o dono da empresa, porque ele não entende esse processo da jornada do cliente. O que você tem que fazer? Que entra a técnica para você virar esse jogo, para você começar a cobrar melhor dos seus potenciais clientes. Quando você for sentar com alguém para mostrar o teu serviço, você não vai mostrar o teu serviço. Você vai mostrar o resultado que ele pode alcançar com o teu serviço. Você vai mostrar para ele que ele pode ter, lá no final dessa jornada do cliente, um aumento de vendas e de faturamento. E aí, você conseguir fazer esse meio de campo bem feito, ele vai perceber que você é um investimento viável. E aí você vai conseguir cobrar o que você deseja desse cliente. Mas tem outro fator aí também interessante, porque você não vai só cobrar pelo teu processo o valor que você quer. Você pode também fechar projetos de longo prazo, que é isso que interessa pra gente, que a gente quer previsibilidade de trabalho e de dinheiro ao longo dos meses, não é verdade? O que você vai falar com ele? Como é que funciona essa jornada do cliente? Ela não é automática. Então não é você começar a produzir post para o Instagram, texto para o blog e no primeiro mês dar resultado. Toda produção de conteúdo, ela traz resultado depois de algum tempo. Esse tempo, dependendo, pode variar de 3, 6 meses até um ano. Depende de vários fatores, desde concorrência do segmento, do preço no ticket, se a venda ela é mais complexa, se ela é mais simples e tal. Então depende de várias coisas. Mas você vai argumentar com ele o seguinte: olha só, a produção de conteúdo ela traz resultado. Só que a gente não tem como fazer isso no primeiro mês. Por quê? Porque a gente não vai criar uma consciência de uma hora para outra. Isso leva um pouco de tempo e depende de vários fatores. Tem várias pessoas lá que já querem comprar. E de repente a gente colocar os primeiros conteúdos lá e eles já vão querer comprar. Mas vai ter pessoas que vão precisar de mais 5 conteúdos, 10 conteúdos, 20 conteúdos. Então o ideal é que a gente feche um projeto de, no mínimo, 3 meses. E aí a gente reavalia e renova por mais 3 meses ou mais 6 meses. O ideal é que, se você conseguir, feche o projeto logo de 6 meses com ele. Que aí você já garante aí 6 meses desse cliente. Tá? Então, usando essa argumentação, você consegue precificar melhor o teu trabalho, percebeu? E fechar um projeto de médio para longo prazo. Porque você vai fazer 3 meses, ele vai ver um resultado bacana e tal, e aí você renova, de preferência para mais, né? Para 6 meses ou até um ano, dependendo do quanto ele gostou do trabalho. Então, essa é a maneira de você mostrar para um potencial cliente o valor do teu trabalho. Você percebe que você não está vendendo o que você faz. Você está vendendo o resultado que você entrega. E isso faz toda a diferença para o teu potencial cliente, porque isso ele entende. O empresário, o empreendedor, o profissional liberal entende o resultado que ele quer, que é aquilo que realmente que ele está buscando na rede social. É mais venda, mais cliente, mais paciente. Quando você mostra de uma maneira lógica que você permite, que você ajuda ele a conquistar esses resultados, ele aceita pagar mais pelo teu trabalho, porque ele viu o valor daquilo ali. Foi assim que eu consegui ter uma renda mensal significativa ao longo dos anos, tá bom? E eu espero que também te ajude nesse processo. Se você gostou então do vídeo, dá uma curtida aí. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder para você. E a gente se vê no próximo vídeo.